É um resultado que resolve o confronto? Não. Mas eu fiquei muito feliz. E eu fiquei muito feliz por dois motivos. O primeiro, obviamente, é por a gente ter uma vantagem numa semifinal de Libertadores. É, o jogo se encaminhava parecendo que a bola não entraria. Ainda mais depois do gol anulado do Lino. Parecia realmente que a bola não ia entrar, mas o Flamengo foi muito inteligente, foi muito calmo, foi muito paciente e conseguiu encontrar o gol que dá essa vantagem. E a outra coisa que me deixou muito feliz foi a postura da torcida. Ontem eu até conversava com um amigo meu, Arthurzinho, tem o canal dele, inclusive, que direto eu participo lá das lives pré-jogo com ele, e eu falei com ele, falei, cara, é um jogo que se a gente ganhar de 1-0, não é pra torcida vaiar, pra torcida ficar, pô, reclamando, é semifinal de Libertadores. A torcida do Flamengo tem que parar com essa história de ficar dando pitizinho, reclamaçãozinha, vaiazinha, porque ganhou com um gol de diferença em Libertadores. É Libertadores, rapaziada. Não é Carioca, não é Taça Guanabara, não é, porra, Copa Mickey, não. Tá jogando na semifinal. É o último jogo antes de poder disputar uma final. Que o Flamengo tem três na história. O Flamengo não tem 20 Libertadores, não. Tem três. Então não adianta ficar. Ai, mas eu queria que fosse de 10. É claro que você queria que fosse de 10. Todo mundo queria. O jogo de futebol não é assim que funciona, tá ligado? Isso é uma coisa que eu acho muito bizarra, assim. E aí aconteceu em basicamente todas as fases, né, dessa Libertadores. Em todas o Flamengo ganhou com apenas um gol de vantagem, né? Contra o Inter foi 1-0, contra o Estudiantes foi 2-1 e agora contra o Racing 1-0 novamente. É claro que isso não resolveu o confronto. Mas o próprio Felipe Luiz sempre fala isso. Basicamente, essa história de resolver o confronto não existe. Porque, faz 2-0. 2-0, o Flamengo contra o Olímpia, quando é eliminado em 23, abre uma vantagem de 2 gols de diferença. E é eliminado. Então, assim, tudo depende de como você vai jogar o segundo jogo. Tem que jogar o segundo jogo sério, com vontade e pra ganhar, de preferência. Pra passar. Mas se puder ganhar, pra ganhar. Então, assim, ontem eu senti que a torcida tava com a postura correta de apoio, de entender o que era aquele jogo, de entender que era uma semifinal de Libertadores, que ninguém tinha ido ali pra ver show, e sim pra ver o Flamengo ganhar um jogo de futebol. A única coisa que me incomodou foi que no final acenderam uma lanterninha com o Flamengo ganhando de 1-0, isso me incomodou um pouquinho. Mas, enfim, aí já é coisa minha. É... E eu acho que o Flamengo vai com a postura certa, tanto a torcida quanto o time. Agora, do jogo em si. Era um jogo que é isso, né? Como eu falei agora, é semifinal de Libertadores contra o Racing. Porque, por exemplo, o Palmeiras tá numa semifinal de Libertadores, mas vai jogar contra a LDU, que a gente já viu que é um time, assim, tem altitude, mas o Palmeiras mesmo mal sente altitude, então não imagino que vai ser um problema para eles. E é um time mais fraco em casa, né? Quando se enfrenta eles no nível do mar. A gente mesmo enfrentou na, na fase de grupos. Então eu acho assim que o Palmeiras talvez tenha uma vida um pouco mais fácil. Mas no geral, quando você joga uma semifinal de Libertadores e com um time como é o Racing, que é campeão da Sul-Americana, que é um time que não é bobo, não é um time muito aguerrido, com muita vontade, com jogadores bons, né? Não é um time como o Flamengo, obviamente, o Flamengo é um time muito superior, mas é um time bom. Isso é em geral o que você tem. Um jogo desse jeito. E eu acho que o Flamengo ainda conseguiu dominar o jogo. O Racing, beleza, teve uma grande defesa do Rossi, tem aquela bola lá que querem criar uma polêmica em cima do gol anulado do Racing, que nem é um gol anulado, porque o cara do Racing cabeceia e quando a bola tá no ar o juiz já tinha apitado, então assim, não é um gol anulado, é um lance que parou e a bola morreu dentro do gol. Teve um do Flamengo que isso aconteceu também, o lance já tinha parado e os caras estavam dentro do gol. A gente pode dizer que teve um gol do Flamengo anulado? Até teve depois, mas não nesse lance. Então, mas assim, tirando esses lances, o Racing basicamente não criou nada. O Flamengo foi muito dominante, a zaga do Flamengo foi muito bem. Léo Pereira e Danilo estavam assim no ponto exato sempre para desarmar os lançamentos, né? As conexões diretas que o Racing tentava fazer. E ali na frente, eu senti que em alguns momentos é aquele problema de sempre, falta chutar, até mais pro fim do jogo, né? Quando ia se encaminhando ali para um 0-0, a torcida começou a ficar bem impaciente.
por essa questão de não chutar, chuta, ficava todo mundo naquela chuta, 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 e o time às vezes demorava muito, muito passe, e aí errava o passe, enfim. A gente sabe como é que é, né? Mas, no geral, eu achei importante o Flamengo conseguir dominar o jogo, porque é isso, o Racing é um adversário complicado, e que numa jogada, até como é isso, como teve a defesa do Rossi, por exemplo, se aquela bola entra, e aí o jogo é 1-0 pro Racing, aí fica muito difícil. Aí ia ficar muito difícil. Eu acho que também nossa postura deveria ser acreditar. Eu até falei isso ontem também. Eu acho que mesmo que o Flamengo saísse com um placar adverso, com um empate, com uma derrota, era pra apoiar, pra acreditar, porque é semifinal de Libertadores. É um jogo pra ir pra final. Não dá pra ficar de quase, quase, quase agora, tá ligado? Mas, graças a Deus, isso não aconteceu e o Flamengo gerou muito poucas chances pro Racing. É, por outro lado, eu acho que no primeiro tempo, principalmente, faltou um pouco de mais é isso, incisividade, né? Não só de chutar de fora, mas de conseguir criar mais chances claras de gol. Teve uma ou outra ali, né? Aquela do Varela que ele bota pra dentro da área. Tem também ali um lance do Pedro que ele tenta dar uma meia bicicleta, mas no geral não foram assim chances realmente muito claras. E o grande destaque do jogo é ele, Carrascal. Quem diria, né, cara? Assim, eu vou ser muito sincero. Tem até um vídeo meu aqui no canal, vocês podem procurar, que eu fiz um react aos melhores momentos do Carrascal antes dele ser contratado. E eu achei ele um jogador interessante, mas por como se deu a janela do Flamengo, ter sido uma negociação que se arrastou por muito tempo, depois da chegada do Samuel Lino, do Saúl, de outros jogadores um pouco mais badalados, o Carrascal ficou meio patinho feio, né? Tanto que quando se montava escalações do Flamengo, o Carrascal em geral ficava no banco, né? Quando se imaginava times ideais. E, cara, como ele é bom, hein? Como ele é bom e o que ele fez no jogo de ontem, olha, foi coisa assim de Arrascaeta, né? De jogador assim. Foi o que o Carrascal fez. Muito proativo o jogo todo, tentando muito, criando muita jogada, conseguindo, né? Não só tentando, mas conseguindo muitas vezes. Até no próprio gol dele. Eu acho que o maior mérito dele não é nem a finalização, que tem ali um desvio, é um gol bem feio, inclusive, a bola entra ali chorada pra caramba. Mas, pra mim, o maior mérito ele não é nem a finalização, é o passe que ele dá pro Bruno Henrique, deixa o Bruno Henrique na cara do gol. O Bruno Henrique, mais uma vez, perde um gol complicado. É... Mas ele, pô, o passe que ele dá é absurdo, é absurdo. Um passe sensacional. E como esse passe, várias jogadas, né? Basicamente, o time do Flamengo tava funcionando muito por ele. As principais jogadas surgiam dos pés dele. E ele entra, né, na escalação titular, me surpreendeu até bastante, não esperava. Apesar de ser algo que já era comentado, a possibilidade, eu não imaginava que o Felipe Luiz fosse trocar o Samuel Lino por ele. E, e a troca deu muito certo. E o Samuel Lino também entrou muito bem, eu achei pelo menos, tá? Eu acho que já tem uma parte da torcida que tá querendo criar um clima com o Samuel Lino que eu acho que não cabe. Beleza, ele não tava jogando bem. Eu acho que fez sentido ele ir pro banco. Tudo bem. Agora, entrar numa de que o Samuel Lino é ruim, que o Samuel Lino não vai ajudar, que o Samuel Lino foi uma contratação que foi dinheiro jogado fora, é burrice, tá? O nome disso é burrice. Samuel Lino é um jogador muito bom. É um jogador que já mostrou no Flamengo que tem diversas qualidades, né? E tá com problema de confiança, tá jogando mal. Beleza, isso acontece com vários jogadores. Outros craques, o Pedro até outro dia tava jogando mal, certo? Então, entrar numa de que o Samuel Lino não vai ajudar, que o Samuel Lino. Isso é burrice. E ontem, pra mim, já foi um jogo importante pra ele recuperar essa confiança. Ele finalizou uma bola que o goleiro fez um milagre, ele bateu bem. Ele fez um gol que foi anulado por um milímetro, ímetro mesmo, assim, foi por muito pouco. Uma finalização muito boa, difícil, de cabeça por cobertura. E no geral, ele entrou bem, criou jogadas também. Eu gostei da entrada do Samuel Lino. Talvez o próprio banco tenha sido uma motivação a mais, né? Um algo a mais ali que fez ele realmente muito bem. Eu gostei bastante, bastante da entrada do Lino. E no geral, eu acho que é isso, assim. É um jogo que na Argentina, vai ser muito difícil. Vai, claro que vai. Claro que vai ser muito difícil. E o Flamengo vai ganhar. É isso.